Sabe aquela dúvida mais comum, principalmente iniciantes? Quando é que eu devo aplicar uma estratégia de lance em maximizar cliques ou em CPA? Ou melhor, você já aplica uma única estratégia nas suas campanhas, não está tendo bons resultados, tem um certo receio de aplicar o CPA porque ainda não tem conhecimento sobre ou acha que vai precisar investir muito caro ali no custo de CPC. Enfim, nós vamos nos aprofundar neste conteúdo, vou entrar em detalhes, vou deixar minha recomendação aqui para você, vou responder as dúvidas mais comuns, os principais erros. Então vem comigo este vídeo. É claro que eu vou convidar você a assistir por completo, porque com certeza vai te ajudar e muito a entender sobre essas duas estratégias e o melhor momento aí para suas campanhas. Então eu peço o teu like agora ou no final deste vídeo, se fizer sentido para você, claro. Todos os links que eu recomendo de ferramentas, cursos, o meu treinamento gratuito de Google Ads, meu grupo exclusivo no Telegram também de Google Ads e meu Instagram, onde eu estou sempre compartilhando os meus resultados e me interagindo com todos que acompanham o meu trabalho. Então seu like, se inscreva e bora pro conteúdo. Vamos aqui para a tela do meu computador. Preparei este conteúdo com muito carinho para que você saia deste vídeo sabendo exatamente as diferenças entre as duas estratégias, quando aplicar uma e quando aplicar a outra. Vou aqui iniciar falando sobre o foco principal dessas duas estratégias, ou seja, o objetivo do maximizar versus o CPA. Maximizar cliques tem como objetivo volume de tráfego. O que é isso, Amanda? O nome mesmo já diz, maximizar cliques é te trazer a maior quantidade de cliques nas suas campanhas. E já o CPA tem como objetivo conversões, ou seja, vendas. É claro que o nosso objetivo como anunciante é vender, é ter cada vez mais conversões. Então, talvez você já pense, então, já vou aplicar um CPA muito melhor, porque eu quero vender. Só que como qualquer estratégia tem as suas vantagens e desvantagens, então você tem que entender as diferenças para saber quando aplicar uma e quando aplicar a outra. Falando sobre análise de métricas, quando você aplica um maximizar cliques, você vai olhar para o CPC médio, o quanto que aquela palavra está custando em média, ou seja, o custo por clique. Você inclusive, já te recomendo, como tem vários vídeos aqui no canal, que eu mostro como que você usa o planejador de palavras-chave do próprio Google, que ali quando você coloca o nome da palavra-chave, você inclusive consegue segmentar onde que você quer fazer a pesquisa, em qual país, se for um produto físico, por exemplo, se você estiver anunciando seja na gringa, seja no Brasil, você consegue ver o lance mínimo e o lance máximo, quanto que os anunciantes estão pagando por esta palavra-chave. E quando você tem a sua campanha ativa, você consegue, uma vez que você estiver recebendo impressões, ou seja, visualizações e cliques, você consegue, e é aqui que você vai olhar o quanto que você está pagando por cada palavra-chave. E já a estratégia em CPA, você vai analisar o custo por conversão, o quanto que você está investindo e o quanto que está te retornando. Tanto é que quando a gente cria uma campanha do zero, quando você escolhe aqui, a estratégia de maximizar, você coloca ali no campo o valor de CPC em médio que você se sente confortável em pagar. Não precisa se basear 100% no planejador de palavras-chave. Então, Amanda, se ali está mostrando que o lance mínimo é de 30 a 50 reais, eu tenho que começar com este valor? É claro que não. Inclusive, eu sempre vou recomendar, coloque sempre abaixo do que está ali no planejador de palavras-chave. E é assim que eu inicio a minha campanha. Eu não vou colocar valores absurdos, sendo que eu nunca validei aquele produto na minha campanha, na minha conta. E tem muitos produtos, palavras-chave, que eu coloco bem menos e que roda tranquilamente. Inclusive, sai a conversão com um ROI absurdo, tá? Então, aqui não é para ficar ali, não, então eu não vou anunciar esse produto porque ali me mostra que tá custando um CPC muito alto. Então só tome cuidado em relação a isso. É claro, se você colocar muito abaixo do que está mostrando ali no planejador de palavras-chave, ou seja, o leilão, talvez a sua campanha fique travada. E aí você vai aumentando gradativamente, até destravar, até você começar a ter impressões e cliques. E o CPA, quando você configura, você coloca um valor de CPA. Agora, lembrando, o que eu mais recebo, de dúvidas, Amanda, quanto é que eu tenho que iniciar num CPA? Não tem um valor exato, depende do produto, da concorrência. Então eu começo normalmente com uns 300, 350, 400. Se eu vejo que a minha campanha está completamente travada, significa que eu tenho que aumentar um pouco mais este CPA. E aí eu vou aumentando gradativamente, da mesma forma com o maximizar cliques. Requisitos de dados. Maximizar cliques funciona do zero. É uma ótima estratégia para você que está começando, porque aqui você tem um controle do quanto que você está disposto a pagar num CPC. Principalmente se a tua conta não tem histórico de conversão, ou seja, é uma campanha nova, você nunca recebeu dados. Imagina só, é uma campanha
com zero inteligência. Você nunca validou este produto. Então é ótimo para uma estratégia de maximizar para você coletar dados, ter volume de tráfego, para que dentro desta quantidade de cliques saia uma venda. Só que aqui você tem que tomar um cuidado, tende a atrair cliques de curiosos. Por quê? Maximizar, lembra que eu te falei, tende a você ter uma quantidade maior de cliques na campanha. Então, o que você vai precisar fazer? Negativar palavras-chave. Inicialmente numa campanha, inclusive, se você ainda não tem uma lista de palavras-chave negativas, isso na gringa. Se você quiser, é só você me chamar lá no chat do Instagram. Meu Instagram vai estar aqui abaixo, que eu vou compartilhar esta lista com você. E aí, claro, já vou te recomendar. Estratégia de maximizar é muito interessante e importante você já fazer essa negativação inicialmente para não receber cliques desqualificados. E claro, ao longo da tua campanha, você vai recebendo os termos de pesquisa e vai negativando isso manualmente. E já o CPA, para funcionar bem, o ideal é ter um histórico de conversão. Sem poucas conversões, o algoritmo se perde, podendo receber cliques muito caros. Então, é por isso que eu falo, como qualquer estratégia tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem do CPA, é claro, é te trazer a tua conta, o algoritmo vai tentar te trazer o maior número possível de conversões de vendas. Só que se ele não tem histórico, ele nunca recebeu nenhum clique, tua campanha zerada, talvez você receba cliques muito caros. Por quê? Porque a ferramenta tentando, sem inteligência, descobrir quem que é um possível comprador. E numa dessas, talvez você receba cliques. Pode ser barato, mas normalmente tende a ser cliques um pouco mais caros aqui do maximizar cliques. E no CPA, a gente não consegue controlar o valor do clique. Já no maximizar, sim, você consegue colocando os valores se você se sente confortável. Então é por isso que, se você está iniciando, fica a minha recomendação. Inclusive nas minhas campanhas, conta nova, um produto que eu nunca validei, eu começo com maximizar cliques, que sim, a gente consegue vender. Foi com a estratégia que eu iniciei, foi onde eu destravei nas plataformas, para depois começar a aplicar um CPA, tá? E entender como que funciona, o que é muito simples. Tem vídeos aqui no canal que eu ensino sobre essa estratégia, criando campanha, mostrando exatamente como eu faço. Então é por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você sempre receber os vídeos que eu posto aqui, trago semanalmente para te ajudar aí nessa jornada. E também já estou compartilhando playlists aqui abaixo, é só você clicar e acompanhar. Principais erros que matam as suas campanhas. Trocar para CPA cedo demais. Principalmente, se você começou uma campanha em maximizar cliques, começou a vender, aí você vai lá e já troca para um CPA, você literalmente está zerando a inteligência da tua campanha. Por quê? Porque se começou a vender, é o que eu sempre falo, a gente não mexe naquilo que está funcionando. Se você quiser testar um CPA, já fica a minha recomendação, duplica a campanha e troque a estratégia dessa segunda campanha para o CPA e deixe as duas rodando, uma em maximizar. Por quê? Porque é o que você já talvez esteja com resultados, ou se ainda não vendeu, mas é uma campanha que está rodando legal, uma campanha bem alinhada, que está recebendo impressões, dados e cliques, não troque, porque muito provavelmente esta tua campanha que já está performando, se você troca para um CPA, que é o que eu falo cedo demais, a questão da ansiedade, então se eu já trocar, eu já vou conseguir estourar de vender. Talvez a tua campanha pare de rodar. O que você estava recebendo de dados, impressões e cliques, você não recebe mais, a não ser que você espere um tempo e até você acertar o valor que você vai configurar no CPA, leva um certo tempo, porque ainda você não sabe o quanto que você tem que configurar o valor de CPA para te trazer estas vendas. Maximizar cliques, usar correspondência ampla. Cuidado, este é um erro muito comum que eu vejo. Esquece de configurar, ou até mesmo porque não sabe, palavra-chave. Em vez de usar uma correspondência em frase inexata, deixa a palavra-chave ampla. E aí você já vai, o que já é comum dessa estratégia já é receber muitos cliques. E se você ainda deixa uma palavra-chave ampla, você vai receber vários termos, muito provavelmente estratégia topo, meio do funil, termos que não está relacionado ao produto, ou seja, cliques desqualificados e a tua verba vai embora. E aí é por isso, mas eu já investi 300, 400 reais e não vende nada. Aí quando eu vou olhar ali, tá com uma correspondência ampla. O teu investimento foi para termos totalmente sujos. Então, por isso que é importante usar correspondência frase exata, o que eu recomendo, e também
fazer a negativação. Então, o erro mais comum é não negativar os termos palavra-chave inicialmente na campanha, como, por exemplo, ingredientes, como funciona, o que é, como usar. Porque normalmente, por mais que tenha o nome do produto em ingredientes, como funciona o produto X, Y, o que é o produto, você concorda que são pesquisas de pessoas mais curiosas, digamos assim? Agora, não estou dizendo que você não possa vender com estes termos. Claro que sim, só que aí você vai precisar testar muito mais, às vezes investir muito mais para receber muito mais cliques. Então, o interessante inicialmente numa campanha é já você negativar, lembrando, na estratégia maximizar cliques e deixar apenas o nome do produto. Sempre olhar as variações, os termos de pesquisas, porque se você estiver recebendo vários cliques em pesquisa da pessoa, né, pesquisando o nome do produto mais ingredientes, você concorda que às vezes ainda ela não está pronta para compra, ela só quer ver o que tem dentro desta medicação, enfim, né, do que você está promovendo, né, como que funciona. Então, às vezes ela não está ainda pronta para isso. Agora, você pode testar? Sim, só que inicialmente a gente faz a negativação. E depois, se fizer sentido, aí sim você vai adicionando novas palavras-chave. CPA. Trocar para CPA cedo demais, que é o que eu falei aqui inicialmente, né? Sem dados, entrega baixa, campanha provavelmente não vai rodar, você não vai ter impressões, principalmente se você colocar um valor de CPA muito baixo. Quer testar? Amanda, a campanha não está rodando. Então, você vai aumentando gradativamente até você receber as primeiras impressões. Então, aqui só tome um cuidado. Se você quiser testar, já tem uma campanha em maximizar, duplica esta campanha e aí sim você aplica um CPA e deixa as duas para ver qual que vai performar melhor. CPA muito alto, campanha entregando muito rápido, impressões e cliques. Se você aplicou um CPA, está recebendo cliques caros, campanha rodando muito rápido, da mesma forma como você configurou o CPA, você também pode e deve reduzir o valor do CPA. Ou seja, o teu anúncio está muito exposto nas primeiras posições. Então, você deve reduzir o CPA, claro, se fizer sentido aqui dentro desta situação. Eu já tive várias campanhas onde eu coloquei um CPA um pouco acima e entregou muito rápido. Então, o que eu fiz? E quando eu falo entregar muito rápido, é muitos cliques às vezes que não eram nem tão qualificados, porque o CPA a gente usa correspondência em ampla, porque eu estou dando liberdade para a ferramenta, fazendo com que a ferramenta, ou seja, o Google, ele vai identificar que dentro destes cliques é um possível comprador. Só que por ser uma conta onde não tem inteligência, uma campanha nova, não tem histórico de conversão, ele talvez não vai acertar. Você vai receber cliques e não vai ter venda. Então, você tem que tomar um cuidado. E aí sim faz sentido você reduzir o teu CPA. Não dá liberdade para o Google entregar. Você aplica um CPA, campanha tá travada, Amanda. Aí você vai aumentando o CPA, vai aumentando. Daqui a pouco você já chega num CPA de 600, 700 reais e paga cliques absurdos. Então comece com o valor de CPA um pouco abaixo, mesmo que tenha poucas impressões e dê tempo para a campanha entregar, para começar a coletar estes dados. E aqui é o erro comum, né? Muitos iniciantes não dão esta liberdade. Bate a ansiedade, não, mas eu quero ver a minha campanha rodar ali. Então, se você quiser ver a campanha rodar, ter mais tração, mais dados, mais velocidade, comece então com maximizar cliques, tá? E aqui você consegue controlar muito melhor, né, o teu investimento do que num CPA. E não segmentar a campanha ao longo do período. Como assim, Amanda? Não fazer ajustes de lance, porque muitos acham que otimizar a campanha, fazer os ajustes é só em maximizar cliques, e não, pelo contrário. Mas Amanda, você falou que o CPA a gente dá total liberdade para a ferramenta, uma vez que ela tem inteligência, então eu não preciso fazer nada na minha campanha. Claro que não, você tem que sim fazer os ajustes de lances, principalmente se a tua conta não tem histórico de conversão, ou seja, não tem inteligência. Se ela não tem inteligência, você vai dar total liberdade para o Google, sendo que nem ele sabe se o que ele está fazendo? É claro que não. Então, se você começar a receber cliques, estratégia mais topo do funil, porque você deu essa liberdade em palavra-chave muito mais ampla, o que você deve fazer? Negativar também as palavras-chave na estratégia em CPA. Faz total sentido. Não é só subir campanha e pronto, aí vou ver no que dá. Dúvidas comuns que eu mais recebo. CPA, estou recebendo muitos cliques caros. O que eu devo fazer? Reduzir o CPA, mas lembre-se, campanha pode travar. Então, se você estiver
com muitos dados, que é o que eu já mencionei aqui em cima, reduza, só que não reduz drasticamente, vai reduzindo aos poucos, que senão a tua campanha assim vai travar. Posso combinar as duas estratégias, CPA e maximizar? Não na mesma campanha. Crie duas campanhas, uma para maximizar e outra para CPA, se você quiser testar, o que eu também já mencionei aqui em cima. Quantas conversões preciso antes de trocar para CPA? Não se sabe o número certo, mas eu particularmente, nas minhas campanhas, eu aplico entre 5 a 10 conversões, aí eu vou lá e aplico um CPA, que aí eu já acho que talvez, sim, é interessante. Agora, não tem um valor certo. Olha, Amanda, eu já ouvi dizer que para eu aplicar uma estratégia em CPA é interessante 10, 20. Normalmente eles falam entre 30 a 50 conversões na conta. Só que para mim, sinceramente, eu gosto muito de testar. Eu só sei se a estratégia vai funcionar ou não, se dá bom para mim, se eu botar para rodar. Eu não fico me baseando muito no que as pessoas estão falando ali. Eu gosto de ter essa liberdade de eu criar este padrão, porque quando eu boto para testar, eu sei o que funciona, eu entendo sobre o mecanismo do Google. Então, não existe um número certo. Amanda, eu já ouvi. Então, aí você segue o que você ouviu e o que faz sentido para você. Qual estratégia de lance iniciar primeiro? Ideal, minha recomendação, maximizar cliques, principalmente para quem está iniciando, quer começar aos poucos, baixo investimento. Se você não tem histórico de conversão, melhor ainda para o maximizar cliques. Porém, não existe uma regra, você também pode iniciar com um CPA. Eu já ouvi muitos dizendo, o CPA é só para quem tem conta inteligente. Eu vou dizer que dos bons resultados que eu tenho em CPA foram em contas onde eu não tinha um número ideal de histórico de conversão. Agora, vale lembrar, você precisa em CPA, se você quiser testar, você vai fazer esses ajustes de lance, também vai negativar os termos, campanha rodando muito rápido, vai diminuir um pouco o valor do CPA, isso gradativamente, mas dá para testar um CPA? Sim, eu recomendo, principalmente se você só vem testando maximizar e não consegue destravar. Se você realmente estiver muito travado em maximizar, lembra que eu te falei, eu gosto muito de testar. Testa um CPA. Mas Amanda, o CPA tá muito caro para este produto, eu tenho que colocar valores muito altos. Então pegue um produto não tão disputado. Pegue um produto que tenha um pouco mais, um volume de busca um pouco mais baixo, que não seja aquele produto hypado das primeiras páginas. Explore outras plataformas, como já tem aqui no meu canal, que outras plataformas onde não tem muita concorrência. Eu mesmo, em CPA, tem vários produtos que eu tô pagando de CPC de 4, 5 reais, às vezes até menos. Por quê? Porque eu venho explorando outras plataformas, produtos não tão disputados e que não tem um volume de busca muito alto. Então sim, você pode testar um CPA para esses tipos de produto. Olha só, eu espero que você tenha curtido este vídeo. Foi um vídeo assim mais teórico, sim, mais importante para você entender essas diferenças. E com o que eu te expliquei, o que eu te mostrei, você vai analisar a sua campanha, o que fizer sentido para você, quer testar, duplica a campanha. Escolhe um produtinho ali interessante, com valores de CPC um pouquinho mais baixo e aplique um CPA, que eu tenho certeza que você, a partir do momento que você começar a explorar outras estratégias de lance, você vai ver que talvez o teu erro aí foi só ter aplicado uma única estratégia. Não tenha medo de aplicar uma estratégia em CPA. É uma ótima estratégia, inclusive eu já te adianto que tem muitos aplicando essa estratégia e sim, dá bastante resultado. Como maximizar também, nunca vou deixar de um produto que eu nunca validei, numa conta nova, onde eu não tenho dados suficientes, eu sempre começo em maximizar e depois, é claro, uma estratégia em CPA. Olha só, se você curtiu este vídeo, peça o teu like, se inscreva no canal e deixa aqui os comentários qualquer dúvida que eu estou sempre respondendo a todos. Os links que eu recomendo vão estar aqui abaixo. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final e até o próximo vídeo.